Esta cerimônia de posse, nós já vamos começar os trabalhos. Solicito a todos que tomem os seus assentos para que a gente possa dar início a esta sessão solene. Como de praxe, eu gostaria de perguntar se na plateia tem algum deficiente auditivo. Porque se não tiver, a gente vai dispensar a tradução em Libras. Tem alguém? Não. Obrigado. Agradecemos aqui a parceria com a Universidade Federal de Sergipe, que sempre nos traz esse apoio aos eventos, a tradução em Libras, que temos que cumprir a cada sessão pública. Senhoras e senhores, muito bom dia. Para início da solenidade, pedimos a todos que desliguem seus celulares ou os mantenham no modo silencioso. A partir de agora, daremos início à sessão solene de posse da mesa diretora do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região para o biênio 2018-2020, composta pelo presidente corregedor, vice-presidente, ouvidora substituta regional e diretor da Escola Judicial. Convidamos o excelentíssimo senhor Tennyson Santana Doria, desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, demais desembargadores, excelentíssimos senhores Josenildo dos Santos Carvalho, Maria das Graças Monteiro Melo, Jorge Antônio Andrade Cardoso, Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, Fábio Túlio Corrêa Ribeiro, Vilma Leite Machado Amorim e o excelentíssimo senhor Márcio Amazonas Cabral de Andrade, procurador do Trabalho e secretário jurídico da PGT, neste ato representando o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor governador do Estado de Sergipe, Dr. Belivaldo Chagas Silva. O excelentíssimo senhor Eduardo Amorim, senador da República, representando o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. O desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Dr. Cesário Siqueira Neto. O excelentíssimo senhor prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira Filho. O excelentíssimo senhor presidente da OAB Secção Sergipe, Dr. Henrique Lei Andrade. Vamos convidar o coral 20ª Voz para se posicionar, solicitando a todos que fiquem em pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pelo coral 20ª Voz, que instala esta sessão solene.
Podem sentar-se. Passamos a palavra ao excelentíssimo desembargador Tennyson Santana Dória, presidente do TRT da 20ª Região, para o início dos trabalhos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Declaro aberta a presente sessão solene. Convidamos o coral 20ª Voz, sob a regência da maestrina Daniela Faber e com a participação especial de Paulo Vieira na guitarra, para homenagear os empossados com as seguintes músicas: Ave Maria no Morro, de autoria de Arivelto Martins, e Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brant.
Agradecemos ao coral esta homenagem, evidenciando que o coral é formado por servidores e terceirizados desta casa. Ato contínuo, já convidamos a Orquestra Jovem de Sergipe para se posicionar, porque também teremos uma homenagem da Orquestra Jovem à Corte Trabalhista da 20ª Região. O projeto Orquestra Jovem de Sergipe é realizado com meninos e meninas dos bairros Santa Maria e 17 de Março e atualmente conta com a participação de 120 crianças e adolescentes, dos 7 aos 18 anos de idade. Todos estes alunos têm aulas de segunda a sábado durante o período da tarde, nos naipes de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, canto coral e percussão. O projeto é desenvolvido desde março de 2014 e é uma realização do Ministério da Cultura, do Instituto Bandese e do Governo de Sergipe, com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura e das empresas Energisa, e conta com o apoio do Instituto Marcelo Deda, que foi idealizador deste projeto. Sob a regência do maestro Márcio Boer Bonifácio, teremos agora um concerto especial de Natal. Conosco, a Orquestra Jovem de Sergipe. Você vai gostar, pode nascer.
Bom dia a todos e todas. Faço um especial agradecimento a todos vocês que, mais uma vez, receberam um convite muito honroso, né? A gente já apresentou, acho que a terceira ou quarta vez aqui no TRT, e mais uma vez a gente fica muito feliz e honrado por estar participando deste momento. Então, saúdo todas as autoridades presentes, governador, prefeito, um especial agradecimento à nossa vice, governadora eleita, Eliane Aquino, que sempre com muito afinco, é a mais entusiasmada de todas, né? E fazer um convite também para apresentações que a gente tem logo em seguida. Hoje vocês não podem perder no Museu da Gente Sergipana a orquestra completa. Então vai estar 100 meninos, crianças e adolescentes. Aqui está uma pequena parte, né? Cerca de 21 integrantes. Mas hoje no Museu da Gente Sergipana, convido a todos para acompanhar o Natal da Gente Sergipana, que aí vai estar os 100 integrantes no palco. Também faço um convite, no dia 23, a gente recebeu um convite para cantar, os nossos meninos do coral, meninas, para cantar com João Ventura, que é um grande pianista sergipano, e que também recebemos esse honroso convite. Então aproveito também para convidar esse show de João Ventura, que tem a participação do coral da Orquestra Jovem. Então com vocês mais 2 peças de Natal. Muito obrigado. Eu quero que vocês todos cantem agora. Quem conhece Bate o Sino? Todos conhecem, né? Eles cantaram agora em inglês. Let it snow, deixe nevar, né? Tem que imaginar aquele lá nos Estados Unidos, no Polo Norte. Mas agora Bate o Sino, todo mundo vai conhecer, tá bom? Pode acompanhar com palmas também. E aproveito para convidar todos para seguir as nossas redes sociais. É só colocar lá. Orquestra Jovem Sergipe, temos no Facebook, YouTube e agora também recentemente Instagram. Tá bom? Muito obrigado.
Enquanto a Orquestra Jovem desfaz a formação, o sentimento de gratidão que existe nesta Corte Trabalhista durante o ano inteiro, principalmente nesta época de Natal, se estende ao governador Belivaldo Chagas e à vice-prefeita Eliane Aquino, pelo incentivo a essa iniciativa, mas sem esquecer também o Éder, que está lá no cantinho, certo? Representando todo o corpo docente do projeto, e ao maestro Márcio Boé, pelo cuidado que tem com essas crianças. Nosso muito obrigado. A gente sabe o esforço que foi realizar este concerto especial de Natal nesta manhã de sexta-feira. Dando sequência, registramos a presença das seguintes autoridades identificadas na recepção. Dr. Ricardo Porto de Miranda, gerente regional da Caixa Econômica Federal. Dr. Carlos João de Góes Júnior, juiz do trabalho substituto da 20ª Região. Dr. Eliseu Nascimento, desembargador aposentado do TRT da 20ª Região. Dr. Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, desembargador corregedor do TRT da 9ª Região, representando a presidente da TRT da 9ª Região, doutora Terezinha Fuverti Sugimatsu. Dr. Laércio Oliveira, deputado federal. Dr. José Antônio da Silva, representando o vereador José Américo de Deus. Dr. Miguel Ângelo Feitosa Melo, procurador-chefe da Procuradoria da União em Sergipe. Doutora Luciana Dória, juíza do trabalho do TRT 20, juíza substituta. Doutora Lívia Nascimento Tinoco, procuradora da República, representando o Ministério Público Federal. Doutora Ana Lúcia Aguiar, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe. Doutora Andréa Leite, conselheira da UEB Sergipe. Doutor Vinícius Oliveira, procurador-geral do Estado. Doutor Alexandre Manuel Rodrigues Pereira, juiz titular da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju. Doutor Gilton Batista, juiz federal, representando a direção do Fórum da Seção Judiciária de Sergipe. Doutora Marta Cristina dos Santos, juíza titular da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju. Doutor José Nicodemos Sá Cardoso Júnior, coordenador jurídico do Sinijuf. Doutor Helder Manck, assessor da deputada estadual Ana Lúcia, e representando-a, doutora Liliane Machado e Silva, procuradora do Trabalho. Doutor Horácio Raimundo do Sena Pires II, juiz substituto do TRT da 20ª Região. Doutora Sheila Morgana, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Sergipe. Doutor Inácio José Kraus de Menezes, vice-presidente da OAB Sergipe. Doutor Luiz Manuel Andrade Menezes, juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju. Doutora Eliane Aquino, vice-prefeita de Aracaju. João Vitor Almeida Moreira, presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 20ª Região. Doutor Renato Dantas, diretor de Finanças e Tecnologia do Banco do Estado de Sergipe. Doutora Yolanda Santos Guimarães, corregedora-geral do Tribunal de Justiça de Sergipe. Doutora Alice Pinheiro, titular da Vara do Trabalho à Distância. Doutor Paulo Lima de Santana, procurador de Justiça do Estado, representando o Ministério Público do Estado de Sergipe. Doutora Emília Corrêa, vereadora municipal de Aracaju. Doutor Carlos Alberto Xavier de Andrade, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Doutor Ider Torres do Amaral, juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Aracaju, vice-presidente da ANAMATRA. Doutor Osório de Araújo Ramos Filho, desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. Doutor José Fernandes Carneiro dos Santos Filho, comandante do 28º Batalhão de Caçadores. Eduardo Barreto da Vila Fontes, procurador-geral de Justiça do Estado de Sergipe, representando aqui o Ministério Público do Estado. Doutora Elvira Maria de Almeida Silva, desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. Desembargadora Rita Oliveira, sócia-desembargadora do TRT da 20ª Região, representando nesta solenidade digníssimo presidente da Associação Nacional da Magistratura Trabalhista, doutor Guilherme Feliciano Guimarães. Doutora Celuta Cruz Moraes Kraus, superintendente regional do Trabalho e Emprego. Doutora Silvia Maria Almeida Santos, procuradora federal, presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de Sergipe. Doutora Silvia Helena Paráboli Martins Maluf, titular da 1ª Vara do Trabalho de Aracaju. Doutor Emerson Albuquerque Rezende, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Doutor Adson Souza do Nascimento, procurador do Trabalho. Doutora Dalila Andrade, desembargadora corregedora do TRT da 5ª Região, na Bahia.
representando a presidente do tribunal. Dr. Mário Cruz, procurador do Ministério Público do Trabalho, em Sergipe. Dra. Gisele Dávila, promotora de Justiça. Dra. Maria Mendonça, deputada estadual do Estado de Sergipe. Dr. Pedro Silva Costa Filho, prefeito do município de Tomar do Jeru. Dr. Misael Dantas, vereador do município de Estância. Dr. Marco Antônio Queiroz, superintendente da Caixa Econômica Federal em Sergipe. Dr. Joselma Menezes Carvalho, gerente-geral da agência da Caixa Econômica aqui do TRT. Dr. Ivana Pereira, presidente do Sindicato dos Bancários de Sergipe. Dr. Marcos Fernandes, advogado, presidente da ASAT. Dr. Cássio Benedito Daltoé, superintendente do Banco do Brasil em Sergipe. Dr. Anselmo Rocha, presidente da Associação Sergipana de Peregrinos. Dr. Petrônio de Melo Barros, assessor da presidência do Banese, neste ato representando o presidente do Banese, Fernando Soares da Mota. Dr. Reginaldo Patrocínio Rabelo, ex-diretor-geral do TRT da 20ª Região. Doutora Júlia Borba Costa Noronha, juíza do trabalho substituta da 20ª Região. Doutora Eleusa Maria do Vale Passos, juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju. Doutora Arilda Levi Guedes Madureira, auditora fiscal do trabalho, representando o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Doutor Ivan Leite, deputado. Doutora Adélia Moreira Pessoa, professora, advogada e presidente da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Doutor Antônio Francisco de Andrade, juiz do trabalho substituto da 20ª Região. Doutora Maria Gisélia Lima de Barros, juíza do trabalho substituta da 20ª Região. Capitão Jonas Oliveira, representando a Capitania dos Portos. Doutora Virgínia Cardoso, gerente do setor jurídico da Caixa Econômica Federal. Neste momento, peço à equipe técnica que diminua as luzes do palco para que apresentemos um vídeo sobre a administração do TRT no biênio 2016-2018. Em tempo, registro a presença ainda do Dr. Luiz Fernando Almeida de Araújo, juiz do trabalho substituto da 20ª Região. Objetivo de facilitar o acesso às informações processuais aos advogados, empregadores e trabalhadores, o TRT da 20ª Região aderiu ao projeto Justiça do Trabalho Eletrônica, uma iniciativa do TRT da Bahia que possibilita o acesso às informações processuais e o acompanhamento da pauta de julgamentos de forma online. Desta forma, informações importantes ficam disponíveis através do uso de smartphone ou tablet. A inovação, muito bem recebida pela advocacia e pelas partes, foi implementada com sucesso, pois possibilita uma evolução muito importante no acesso à informação. Cumprindo a missão de pacificação social, o TRT-20 implantou o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o CEJUS, que tem por objetivo incentivar a conciliação entre as partes. Através da capacitação de servidores e magistrados, foi montada uma estrutura específica para atender as mais diversas demandas processuais, agilizando a resolução de conflitos e trazendo humanidade ao tratamento de questões antes resolvidas somente com as formalidades inerentes aos procedimentos processuais. Cuidou-se nesta iniciativa, inclusive, de caracterizar o ambiente do SEJUSC com uma atmosfera que envolvesse as pessoas e refletisse a busca da pacificação como forma de resolver problemas aparentemente técnicos e tradutíveis em obrigações. A evolução do processo judicial eletrônico trouxe a possibilidade de migrar o saldo de processos em papel para a plataforma digital. Desta forma, as vantagens do processo eletrônico foram trazidas para os processos mais antigos, facilitando a vida das partes envolvidas, da advocacia e da justiça do trabalho. Em um esforço conjunto, foi criada uma equipe de
coordenação e apoio, que buscou envolver todas as varas do trabalho em um esforço comum para possibilitar esta evolução e dinamismo. Como resultado, todos os processos viáveis foram migrados, o ambiente de trabalho se tornou mais leve e confortável, e o trabalho para resolver as demandas foi melhorado sensivelmente. Para organizar as comemorações das bodas de prata do GNT20, foi constituída uma comissão organizadora, presidida pelo então desembargador decano Carlos de Menezes Faro Filho, e composta por representantes de todas as áreas do tribunal. A ênfase na participação de todos fez com que o envolvimento no planejamento das comemorações tomasse as melhores feições do TRT da 20ª região. O marco inicial dos trabalhos se deu com o lançamento da logomarca dos 25 anos, que foi utilizada em todos os documentos, eventos e materiais produzidos no biênio da administração. Com o advento da reforma trabalhista, que passaria a vigorar no mês de novembro de 2017, foi promovido um ciclo de debates para entendermos a mudança que o novo marco legal traria às relações de trabalho. Os impactos foram discutidos a grupos, de modo a trazer segurança ao trabalho jurisdicional de todo. Para integrar, conversar e envolver, foi feita uma modificação nos jogos internos do TRT, uma iniciativa que busca o incentivo ao esporte e à atividade física, como forma de possibilitar uma melhoria na qualidade de vida. Os jogos foram abertos a outras instituições parceiras e teve uma participação expressiva de servidores, magistrados, advogados e demais convidados. O registro histórico das bodas de prata traduziu-se na produção de uma revista comemorativa que trouxe um resumo de cada administração ao longo dos 25 anos, com os resultados mais expressivos alcançados pela Justiça do Trabalho em Sergipe nesta jornada. Na semana de aniversário do TRT da 20ª região, foram realizados vários eventos e prestadas várias homenagens aos servidores e autoridades que estiveram à frente do TRT, NPT, OAB, ASAT, AMATA 20 e ASTRA 20 ao longo da existência do TRT.
e advogados sempre foi feita através de alvará de liberação de depósitos judiciais. A modernização tecnológica e o interesse em atender melhor os usuários fez com que o TRT-20 aderisse à iniciativa do TRT de São Paulo, tornando-se pioneiro na emissão de alvarás eletrônicos sem a necessidade de trâmite em papel e agilizando as rotinas de pagamento. É mais uma iniciativa que desburocratiza e contribui para a melhoria da prestação jurisdicional. Nacional de Justiça avalia os tribunais do país segundo critérios predefinidos. Em 2018, o TRT da 20ª Região recebeu o selo Ouro, que o qualifica como um dos melhores tribunais do país no cumprimento de sua missão jurisdicional. É a certeza de que o trabalho realizado em Sergipe pela Justiça do Trabalho tem qualidade e serve à sociedade conforme os objetivos institucionais prescrevem.
da 20ª região foi marcada pela unidade, por perseguir objetivos ambiciosos, pela busca incessante de prestar o serviço cada vez melhor, sempre mantendo a alegria de viver. Voltar à luz. Gostaria de pedir e informar aos colegas que estão ainda em pé ali no fundo do auditório, informá-los que temos cadeiras livres aqui na frente. Vocês podem se deslocar para cá, pedir o cerimonial para poder orientar essa vinda para cá. Passamos a palavra ao desembargador Tennyson Santana Dória. Bom dia a todos. Nada mais perigoso que uma pessoa feliz. Ela vive sorrindo o tempo todo e é incansável. E aí, ao final da gestão, vendo esse vídeo, eu disse, nossa, eu não tinha noção realmente de tudo que a gente tinha feito em prol da justiça do trabalho e da sociedade sergipana. Enfim, saio da gestão feliz, com a sensação de dever cumprido. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa casa, a Justiça do Trabalho. Cumprimento a Corte, na pessoa da desembargadora Vilma Leite Machado Amorim, ora empossada no cargo de presidente do TRT-20. Excelentíssimo Procurador do Trabalho, Márcio Amazonas Cabral de Andrade, representando este ato o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Excelentíssimo Governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas. Excelentíssimo Prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Excelentíssimo Senador Eduardo Amorim, neste ato representando o Presidente do Senado Federal, Legislativo Federal. Excelentíssimo Desembargador, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Cesário Siqueira Neto, na pessoa de quem eu cumprimento todos os desembargadores e magistrados da Justiça Estadual. Excelentíssimo Presidente da OAB Sergipe, Henrique Lei Andrade, na pessoa de quem também cumprimento todos os advogados e advogadas presentes. Quero, especialmente, aqui fazer um cumprimento ao desembargador vice-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, Sérgio Murilo Lemes, e a desembargadora da 5ª Região do TRT-5, Bahia, nossa vizinha, Dalila Nascimento Andrade. Excelentíssimo presidente da Associação da Advocacia Trabalhista, e olhe que eu não usei, doutor Marco, dos advogados trabalhistas, para não sermos sectários. Representante da ASAT. Excelentíssimos senhores Lenaldo Santos Machado e Maria Auxiliadora Leite Machado, pais da desembargadora Vilma Amorim. Dona Conceição Dória, minha mãe, um beijo carinhoso. Magistrados, servidores, advogados e advogadas, acadêmicos de direito, demais autoridades presentes, representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário, das Forças Armadas, instituições bancárias, amigos e familiares presentes, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Confesso que tenho estado comovido com as felicitações que recebi nas últimas semanas. E, vez por outra, ensaiei o discurso de despedida em cafés da manhã em alguns setores do tribunal. O que foi bom para ordenar as ideias e não me deixar levar tão somente pela emoção, um sentimento que envolve casais na hora da despedida, por exemplo. Imaginariamente, Dr. Fábio Túlio, às margens do rio Arno, que percorre toda a Toscana em uma milenar estação de trem da Florença. Mas hoje, nesse exato momento, é a vez de dizer obrigado.
quer tenhamos estado lado a lado na condução da presidência, ou até mesmo você, servidor ou prestador de serviço de terceira idade, que tenha me servido um cafezinho ou um chá. Lá na presidência nós temos Zefa, Walter e Gilmar, que merecem os nossos agradecimentos e todo o carinho. O importante é dizer que cada um dos senhores e senhoras que integram este tribunal muito me honraram e me inspiraram e me deram forças para seguir adiante. Aprendi com vocês todos os dias, desembargadores que me antecederam no cargo, magistrados que integram o primeiro grau, servidores, terceirizados e estagiários. Fizeram de mim um ser humano melhor e, enquanto presidente, possibilitaram-me alçar voos antes não imaginados. Eis um privilégio para poucos e, mais uma vez, o meu muito obrigado. Depois da exibição do vídeo, à guisa de prestação de contas, não mais os cansarei dizendo sobre isso ou aquilo que foi feito. Eis que impõe-se, enquanto gestor, uma obrigação essencial ao exercício do cargo. Doar-se incansavelmente em favor do ofício. Zelar com parcimônia pelo bem público. Atuar submetido às limitações impostas pelos órgãos de controle. Cuidar para que a imagem da instituição, Justiça do Trabalho, mantenha-se incólume e sem arranhões. O mistério de gestor traz ainda uma carga, a princípio pesada, de não priorizar a vida pessoal e a obrigatoriedade diária de exercitar um sacerdócio, de bem cuidar de todos e de todas que aqui transitam. Além de magistrados, servidores, terceirizados, estagiários, há também advogados e advogadas que diariamente fazem uso de nossos serviços. Além do nosso principal alvo, o jurisdicionado. Beneficiários dos nossos esforços com um contingente de seres humanos que depositam na Justiça do Trabalho sonhos, esperanças, carências, necessidade de alimentar a si e a sua família. Assim, este discurso ganhará dois vieses. O primeiro, como se fosse uma canção de Caetano Veloso, e eu tratarei de cores e nomes, sobre a qual procurarei dominar algumas pessoas que ocuparam o lugar de alicerce. Ampararam-me e possibilitaram tornar o caminho mais leve, mais colorido, como assim está escrito na canção Over the Rainbow, que a gente ouviu há pouco, exaustivamente executada esta manhã. Em determinado trecho, retratando hipoteticamente como foram esses 2 anos, ali está dito: as cores do arco-íris, tão bonitas no céu, estão também nos rostos das pessoas que passam. Eu vejo amigos apertando as mãos, dizendo: como vai você? Eles estão realmente dizendo: eu te amo. Eu ouço bebês chorando e os vejo crescer. Eles vão aprender muito mais que nós sabemos. E como eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. 7 meses após ter sido nomeado desembargador e ainda tentando decifrar as nuances do papel que exerceria a partir dali, de como poderia desempenhá-lo, cheguei à presidência do TRT. Um pouco às cegas, sem ter traçado ordenamentos os objetivos que o desempenho do cargo exigiria. Confesso que, embora não transparecesse, no momento daquela posse há 2 anos, eu estava assustado com o rumo que deveria seguir. A inocência nos possibilita lançar-se ao precipício na esperança de alguma rede. Abaixo, salve-nos. A escritora belga Marguerite Yourcenar muito bem decifra esse sentimento. Ela diz: creio que quase sempre é preciso um gesto de loucura para se construir um destino. Recordo-me a época das palavras da desembargadora, minha querida Rita Oliveira, que ela expressou dizendo: que coragem. Pois bem, Rita, fortemente eu ainda acredito que tudo não passou de um ato de loucura, que procurei vivenciá-lo responsavelmente, dando o meu melhor, como se um circo místico não passasse
de um trapezista, como se eu não passasse de um trapezista. Mais uma vez, sem rede por baixo, mas que não poderia transparecer o medo, nem me perder no punho do outro, até mesmo para me manter vivo, quando a pirueta estivesse sendo desenvolvida no vácuo, sob a lona colorida. E assim foi. Nas tomadas de decisões diárias, testemunhei o compromisso de magistrados e servidores, a dignidade discreta daqueles que executavam tarefas na retaguarda dos eventos, apesar de algumas dificuldades e iminência de insucesso das empreitadas. Aprendi também que a transformação só acontece quando pessoas, e como diz Caetano Veloso, gente é outra alegria diferente das estrelas. Essas pessoas se envolvem, se engajam e se unem para reivindicar a legitimidade de suas atuações. Após esses 2 anos, ainda acredito piamente nisso. E não sou apenas eu quem acredita. Esse é o coração palpitante da ideia de administrar ousadamente através da capacidade das pessoas que se dedicam a outros seres. Este é, sem dúvida, o experimento da troca que enriquece o espírito, oxigena o corpo e possibilita enxergarmos o potencial que cada um tem, desaguando na capacidade de administrar coletivamente. É a convicção de que todos fomos criados iguais, dotados por nosso Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essa é a grande dádiva que pode ser usufruída a partir de uma gestão participativa. E, sobretudo, nessa corrida de bastão dentre aqueles que compõem o pleno deste tribunal. No passado, tivemos como presidente o nosso decano, Dr. Josenildo Carvalho, que se despede da direção da Escola Judicial. Muito obrigado por estarmos juntos. Doutora Maria das Graças, que ocupará a função de vice-ouvidora. Doutor Jorge, a quem agradeço por ter aceitado o convite na Delegação das Correições. E hoje é alçado ao cargo de diretor da Escola Judicial. Doutora Rita, que continuará a desempenhar o mistério de ouvidora. Doutor Fábio Túlio, que me antecedeu e me foi um exemplo a ser seguido. E doutor João Aurino, justificadamente ausente, com quem, por ocupar a vice-presidência, tive a honra de dividir as agruras e as alegrias da gestão. E, finalmente, doutora Vilma Leite Amorim, que também, 7 meses após sua nomeação como desembargadora, assumirá, não tenho dúvida alguma, com maestria, a presidência desse tribunal. Por falar nisso, nós já temos precedentes, né? Então já é regra da casa, chega 7 meses depois e já assume o ônus. A exemplo da canção de Adriana Calcanhoto, pelos laços afetivos que há muito nos unem, eu, digamos, na condição de irmão, como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes para sinalizar e estar quero sinalizar o estar de cada coisa para filtrar seus graus. Esse gesto, doutora Vilma, não se configura em si uma intenção ardilosa de ofuscar sua atuação. Ao contrário, jamais. É um defeito incorrigível que eu tenho de querer abraçar e cuidar daqueles que amo. Exatamente como diz a canção, chegar antes, filtrar graus e tornar o fardo menos pesado. Portanto, minha querida amiga, tenha em mim um fiel escudeiro, um coadjuvante que se sente extremamente confortável e feliz em amparar uma mulher forte, determinada, inteligente, sensível, a fim de que sua gestão seja coroada de brilho e sucesso pleno. Aliás, subverter a ordem e alçar a mulher à condição de protagonista, privilegiando a equidade de gênero, é uma luta que abraço e caminho lado a lado com cada mulher presente nesta sala.
A liberdade de perseguirmos nossos sonhos com nosso suor, nosso trabalho e imaginação, a fim de termos uma sociedade mais justa e igualitária, o que poderia ser uma luta de toda a humanidade parece traduzir um ato de rebeldia. Apostar no ser humano, na criança, na mulher, no LGBTI, no negro, branco, deficiente, índio, vulneráveis, parece tornar-me um rebelde. Pois bem, confesso, eu sou um guerrilheiro. Ainda, sobre as relações interpessoais, não posso deixar de lançar os meus agradecimentos aos que estiveram lado a lado na trincheira. Tadeu, diretor-geral. Tadeu, cadê você? Meu abraço. Lília, secretária-geral da presidência, que está logo aqui à frente. Mulher de dignidade, ímpar, de um coração tão generoso que no vernáculo pátrio um universo de palavras é pouco para traduzir a grandeza dessa mulher. A Jarbas Lisboa. Jarbas, não estou lhe vendo, Jarbas. A Jarbas Lisboa, obrigado pela dedicação. Sem você não existiria Sejusc. Fruto de um sonho coletivo que se tornou realidade e possibilitou a humanização do processo com a elevação dos índices de conciliação no nosso regional. Aos magistrados conciliadores que transitaram pelo Sejusc, Júlia Borba, Tatiana Bossi, Maria Gisélia, Gilvânia Rezende, Francisco Andrade, Luiz Fernando, José Ricardo, Horácio Raimundo e os demais que por lá passaram, doutora Gilvânia também, todos os servidores que desempenharam o papel de conciliador, o meu muito obrigado. Vocês contribuíram para a pacificação social e ainda para o engrandecimento da justiça do trabalho. Aos servidores que integram o meu gabinete e o da presidência, que em diversas frentes cumpriram com louvor suas tarefas, Gabriela Rezende, Cristina Lé, Dione, Adriana Barreto, Jocelino, Ludmila Dinelli, Simone Dantas, Ida Carla, Alexandre Agostino. E as estagiárias Joyce, Rosana, Beatriz e Gabriela. Aos funcionários, como eu já mencionei, Josefa, Cleide, Walter e Gilmar, a todos e todas, o meu muito obrigado. Aos demais servidores que estiveram à frente de cargos de direção, Xavier da TI, Péricles, Anete e William da Ascom, Givaldo do Financeiro, Lorena e Norma da Gestão de Pessoal, Josemilson, Hélio Leão e Marcos Vinícius, Débora da Corregedoria, Mônica e Marilac e Adriano da Gestão Estratégica, e a todos os diretores e servidores lotados nas unidades judiciárias, o meu muito obrigado. Sem vocês, sequer sairíamos do lugar. Queridas magistradas, Marta Cristina, Cátia Nascimento, Alice Pinheiro, Silvia Maluf, obrigado pelas palavras sempre acolhedoras, pelas orações de proteção, pelo exemplar exercício do ofício. Muito obrigado. Ao meu querido amigo, magistrado Dr. Carlos João, Luciana Dória, Eleusa Passos, Alexandre Manuel, Ider e doutora Flávia Pessoa. Muito obrigado pelo apoio à gestão, pelo caminhar junto. O fruto da gestão foi o que fizemos. Fizemos a questão em estreitar os laços entre primeiro e segundo graus. Tanto assim é verdade que o caminho do meio foi criado, que pode servir como um ponto de encontro, o nosso novo anexo. Concluindo o viés dos agradecimentos e nomes, reporto-me à Justiça do Trabalho agora, onde atendemos às esperanças das pessoas. Temos todas a obrigação de tornar um lugar melhor e mais forte. Sobre outro aspecto, realço o desafio da sobrevivência da Justiça do Trabalho. Cabe a cada um de nós ser o guardião e zelar por sua preservação. A Justiça do Trabalho precisa de cada um de nós reafirmar posições firmes, frutos do coração, caráter e idealismo.
Muito embora vivamos um período de incerteza sobre o nosso destino, é necessário que sirvamos de inspiração aos brasileiros, que sejamos capazes de atrelar nossas esperanças por dias melhores. Firme no propósito de mirar a vida de frente, combater o bom combate e reafirmar a posição de destaque da Justiça do Trabalho no cenário jurídico, o TRT-20 aderiu, junto com os demais regionais do país, à campanha Justiça, Nosso Trabalho. No decorrer do biênio, diversos eventos foram realizados com o objetivo de trazer à sociedade o real papel da Justiça do Trabalho, a sua importância na pacificação social e na preservação de direitos fundamentais do ser humano. Nesse tempo de difícil compreensão, com condenações sumárias em redes sociais, com detratores contumazes da Justiça do Trabalho, o caminho do meio e a ponderação servem como uma alternativa a todo e qualquer extremismo. A Justiça do Trabalho atualmente sobrevive sobre um mar revolto. O número de servidores e magistrados mingua. O orçamento sofre restrições e os ataques pipocam por todos os lados, levando a um iminente estado de inanição. Temos de arregaçar as mangas e lutar pela Justiça do Trabalho. Torçamos por dias melhores e ensolarados, livres da dor e da violência e menos amargos. Para me adiantar ao final, com pedido de desculpa pelo alongamento, deixo que as palavras de Virginia Woolf falem comigo. E diz ela: encarar a vida pela frente, sempre. Encarar a vida pela frente e vê-la como ela é. Por fim, entendê-la e amá-la pelo que ela é. E depois, deixá-la seguir. Sempre os anos entre nós, sempre os anos. Sempre o amor, sempre a razão, sempre o tempo, sempre as horas. Ah, as horas. Se não nos aprisionam, que sirvam para nos libertar. Tragam sopros de vida. Não muitos distantes, as ruas gritavam igualdade, liberdade, fraternidade. E que assim seja. A cada atentado terrorista, a cada diáspora de imigrantes que erram pelo mundo, a cada ser humano que venha a definhar, tenhamos em resposta um rastro de esperança e luz, um arco-íris lançado ao universo. É chegada a hora de sermos sonhadores, acreditar que um mundo melhor é possível. Francisco de Assis diz que devemos trabalhar para construir a paz. Contudo, não há paz genuína sem verdade. Não pode haver paz legítima se cada um usa critérios próprios, se todos podem sempre alegar exclusivamente direitos pessoais, sem, ao mesmo tempo, cuidar do bem dos outros, de todos, com base na natureza que une todos os seres humanos neste mundo. Essas palavras não foram minhas. Essas palavras foram um pronunciamento do Papa Francisco. E o Papa Francisco, que em favor dos desfavorecidos, ainda disse: não posso deixar de pensar em tantas pessoas, sobretudo nos mais pobres, que muitas vezes se veem completamente
Compromisso e posse. Excelentíssima desembargadora Vilma Leite Machado Amorim, no cargo de desembargadora-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 11 horas e 55 minutos, no auditório do Complexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região, situado na Avenida Carlos Rodrigues da Cruz, sem número, bairro Capucho, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, nesta cidade de Aracaju, Sergipe, compareceu perante o Tribunal Pleno a excelentíssima desembargadora Vilma Leite Machado Amorim, eleita por aclamação para exercer o cargo de desembargadora-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região no biênio 2018-2020. Atendidas as formalidades legais e prestando compromisso regimental, toma posse no referido cargo. E para constar, eu, Técio Franco Vilar, secretário do Pleno e da turma que o presidente integra, mandei lavrar o presente termo, que após lido e achado conforme, vai assinado pela empossada, pelo excelentíssimo desembargador-presidente e pelos demais desembargadores do tribunal presentes à sessão. Convido a excelentíssima desembargadora Vilma Leite Machado Amorim para prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Passamos a palavra à desembargadora-presidente Vilma Leite Machado Amorim. Senhoras e senhores, boa tarde. E como já é tarde, em conversa aqui com os meus pares e também com aquelas pessoas que iriam ainda proferir discurso, representando a OAB, a Matra 20, Ministério Público do Trabalho, e também teriam o meu discurso, o nosso regimento fixa em 70 minutos a nossa solenidade. Além disto, nós temos aqui pessoas mais idosas, nós temos adolescentes. Então, já no jeito Vilma de ser, muito prático, nós vamos encerrar a solenidade pedindo perdão e desculpas, né, àqueles que tiveram o cuidado e o zelo e o carinho de preparar a sua fala. E aí eu solicito, com muito carinho, que o doutor Márcio Amazonas está aqui representando o doutor Ronaldo Fleury, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, doutora Rita, que é presidente da Matra 20, doutor Henrique Clay, presidente da OAB, né, seccional Sergipe. Então, todos esses que estão com o discurso pronto, eu solicito a gentileza de nos encaminhar impresso para que possamos, ou digitalizado, para que possamos publicar no site do tribunal e dar publicidade, né, à fala de cada um. Peço assim, desculpas, perdão, mas entendo que a hora está muito avançada e precisamos, então, encerrar com toda a beleza, né, que essa solenidade está acontecendo. Agradeço e declaro encerrada esta sessão.
A desembargadora presidente Vilma Amorim e o desembargador vice-presidente, com a vida, receberão os cumprimentos no foyer do auditório.